brotos! Tudo bem com vocês? No nosso Minutos de Sabedorias Bíblicas de hoje, nós vamos falar sobre Provérbios 23, do versículo 3 ao 14. E esses versículos de hoje, eles nos mostram como Deus é detalhista. Fala bastante sobre a questão de como se portar, o que fazer ou não fazer. E é engraçado porque o primeiro versículo defini ele como o versículo do olho gordo. Então, vamos para a nossa leitura. Eu, como sempre, estou usando a versão NVI, que é a nova versão internacional, e vamos começar a nossa leitura. Capítulo 23 de Provérbios, versículo 3. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem. Assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso. Nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. É interessante esses versículos. Eles falam sobre você buscar a sabedoria, eles falam sobre você educar o seu filho, eles falam sobre como você se portar. Provérbios é um livro assim carregadíssimo de sabedoria. E dentro desse trecho, desse pequeno trecho que foi separado hoje aqui para a gente fazer a leitura e o nosso estudo, a gente vai separar esses pontos, né? Aqui no versículo 3 que ele diz: não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. E aqui é aquela questão que eu comentei, que eu chamei de o versículo do olho gordo. Nesse caso, as iguarias, elas não são somente os alimentos, mas eles são tudo aquilo que alguém pode te oferecer. Porque imagina as pessoas que... Imagina no ramo dos negócios, por exemplo, uma pessoa que ela faz seus olhos brilhar com uma proposta incrível, maravilhosa. É aquele negócio dos sonhos, que você vai ganhar milhões. Mas, ok, é isso que Deus tem para você? Não somente isso, é uma questão que até antigamente era utilizado para poder, era um costume da época, né, para ser usado para testar o caráter de alguém. Mas quantas pessoas elas não são enganadas? Porque aqui até o final desse versículo diz: pois podem ser enganosas. Porque as pessoas elas te oferecem algo como sendo incrível, brilhante, sensacional, mas na verdade quem vai sair ganhando é elas, e você pode ser lesionado. Então, o que a Bíblia nos mostra aqui é: preste atenção quando algo lhe for oferecido. Preste atenção na intenção das outras pessoas quando elas te oferecem algo. Nem tudo que reluz é ouro, já dizia meus avós. Então, é muito importante você prestar atenção quando algo lhe é oferecido ou que algo brilha muito os seus olhos. Quando algo te chama muita atenção, sempre pergunte para Deus se é realmente da vontade dele que você venha usufruir ou ter aquilo, porque muitas vezes aquilo pode servir para a sua perdição. Vamos para o versículo 4, que diz:
Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Olha que incrível, né? Quantas pessoas elas não perdem a vida indo atrás do eu preciso ficar rico, preciso do meu primeiro milhão, e não importa o que elas façam, se elas vão machucar alguém, se elas vão querer pisar nas pessoas, passar por cima da ética, de princípios, e as pessoas abrem mão de família, abrem mão da própria vida, do seu descanso, da sua paz, porque elas querem ter um status, porque elas querem a riqueza. E como é triste isso, porque no final das contas, o versículo seguinte, que é o versículo 5, diz: as riquezas desaparecem. Assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Algumas pessoas podem até chegar a contemplar a riqueza, chegar até o estado de riqueza. Mas uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que me conhecem, e quem me conhece sabe, o dinheiro é uma das coisas mais voláteis que tem. Porque hoje você pode estar rico, riquíssimo, ter muito dinheiro, e amanhã pode acontecer alguma coisa e você perder tudo. Esses dias mesmo eu estava conversando com a minha família, falando sobre pessoas ricas, pessoas que ganharam muito dinheiro, famosos, que no final das contas tiveram que gastar tudo com a sua saúde, ou não puderam nem sequer usufruir porque tiveram algum tipo de enfermidade, alguma coisa assim, ou estão em algum leito, ou pessoas que perderam fazendo péssimos investimentos, caíram em algum tipo de golpe porque acharam que aquilo ia multiplicar e no final das contas elas perderam tudo aquilo que tinham, toda a sua riqueza. Isso só mostra que o dinheiro, ele, da mesma forma que pode vir, ele pode ir embora. Como a Bíblia diz aqui, ele bate asas, ele cria asas e voa como as águias, que voam alto, por sinal. Então, não faça da riqueza o seu foco. Usufrua todo o caminho da sua vida. E você vai ver que a prosperidade de Deus, e que a prosperidade de não faltar nada, vai te satisfazer em todos os detalhes. Aqui no versículo 6 diz: não aceite a refeição de um hóspede, não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece. Então, aqui é aquela questão assim, é aquele típico caso da pessoa que ela tá te oferecendo algo apenas para cumprir um protocolo, sabe? Tem aquele caso de quando nós somos mais jovens, assim, a pessoa pega um saco de salgadinho assim e ela vai oferecer, ela tá numa roda de amiga, ela vai oferecer, mas ela não quer oferecer, ela tá fazendo aquilo mais por uma educação, para não ficar ser taxada como chata. E quando alguém vai colocar a mão ali na sacola de salgadinho para pegar, ela fala: meu Deus do céu, não acredito que alguém aceitou. E aí ela vai dosando assim pra pessoa não conseguir pegar bastante, sabe? Então é aquela mesquinhez, eu estou oferecendo, mas sem querer dar. E isso daí é uma coisa assim meio complicada, porque a pessoa, ela só fica pensando, não seja nem você a pessoa que faz isso, e se atente nas pessoas que sempre te oferecem algo. Qual é a intenção dela? A gente volta de novo para o versículo 3. Preste atenção na intenção das pessoas. Se ela realmente está fazendo aquilo de coração, te oferecendo, ou se ela está cumprindo um protocolo, vestindo uma máscara de que ela é algo e que ela quer te dar algo, sabe? Porque tem muitas pessoas que elas só pensam: eu vou ter um a menos, meu Deus do céu, agora eu não vou ter tantos. E elas só pensam no quanto elas podem acumular e não no quanto não vai faltar se ela puder doar e ser generosa com as outras pessoas, sabe? São pessoas que realmente são mesquinhas. Eu acho que esse é o termo correto. Então tem que tomar cuidado com essas pessoas mesquinhas, porque elas não fazem as coisas realmente de coração, e
E é perceptível isso, que a gente vai ler até aqui no versículo 7, né? Pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Então, é aquela coisa assim, a pessoa ela te oferece, você, não, pode usar tal coisa, pode pegar tal coisa, coma de algo que eu tenho, mas ela não queria nem que você estivesse lá. Ela tá fazendo aquilo pra ela, de uma certa forma, não se sair mal, talvez com o ambiente onde ela esteja, mas ela não queria aquilo. Ela, na verdade, não queria nem que você estivesse ali, na maioria das vezes. Então, isso acaba sendo bem ruim, bem complexo, porque isso muitas vezes pode colocar em algum tipo de situação embaraçosa, aqueles sorriso falso, sabe? E no versículo 8 diz uma coisa bem interessante: você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. É como aquele ditado que tem, né? Quando a pessoa te dá algo com uma vontade, chega a te dar até dor de barriga, sabe? A pessoa fala assim: ah, nossa, me deu essa bala com tanta má vontade que deu até dor de barriga. E quando a gente pega, ainda que seja pouco, seja de um recurso financeiro, seja de uma comida, ou seja do que for, de alguém que não queria ter feito aquilo por nós, é como se aquilo não durasse, aquilo, sabe, ela é algo ruim em nossas vidas. Então é melhor você ter o pouco do fruto daquilo que você conquistou, da sua prosperidade. Tem pessoas que falam assim: nossa, a pessoa me pagou o serviço que eu fiz ali com tanta má vontade que no final das contas vai gastar em farmácia. E acaba sendo bem sincero isso. A pessoa ela pensa tanto no quanto está fazendo falta para ela pagar aquele valor ou dar algo a alguém, que no final das contas aquilo vai como se fosse como uma maldição. E é o que a Bíblia diz aqui: você vai comer dessa comida e você vai vomitar ainda do pouco, porque no final das contas você acaba perdendo até o que você já tinha. Então é bem importante a gente prestar atenção nessa questão, né? O versículo 9 nos diz: não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. O que eu penso é o seguinte: você já conversou com alguém tolo? Alguém que se acha dono da razão, aquela pessoa que sabe tudo, é o sabichão. É difícil conversar com uma pessoa assim, porque tudo que você vai falar vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. Então, no final das contas, você vai perder o seu tempo, o tempo da pessoa, e vai às vezes até gerar algum tipo de contenda. Então, para esse tipo de pessoa, a minha dica é: não perca seu tempo, siga a sua vida. Porque a pessoa que não está afim de trocar conhecimento, porque por mais que você seja muito inteligente, todas as pessoas sempre têm algo a te ensinar. Até mesmo um bebê que nunca foi para a escola, ele pode te ensinar. Ele pode te ensinar quando ele mostra o que é a dependência. Porque ele mostra o que tem na Bíblia, que fala para sermos como crianças. Isso é, sermos dependentes do Pai, sermos dependentes de Deus. E não somente isso, nos mostra quando você não dá algo para uma criança considerando o bem dela, porque você sabe o que vai acontecer. Também nos mostra o quando Deus retém algo, ou Ele evita nos dar naquele momento porque não estamos preparados ainda, porque Ele já enxergou o que pode acontecer com você. Se você tiver aquilo naquele momento, pode te destruir. Então, sim, todas as pessoas têm algo a te agregar. Nunca despreze as pessoas e a sabedoria e o conhecimento que elas podem te dar. Elas podem ter uma perspectiva diferente do que você tem, daquilo que você acha que você domina. E isso pode, inclusive, abrir a sua visão para um novo mundo. Então é importante. Não gaste tempo com essas pessoas, mas se abra você, se você é essa pessoa, se abra para conversas, diálogos e trocas de sabedoria. Isso é muito importante, muito bom e sadio para nós. O versículo 10, ele nos diz aqui: não mude de lugar os antigos
marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos. Isso, resumidamente, não seja desonesto. Já começa aí. Ainda que seja algo típico, sabe? Aquela questão do, poxa, aqui é proibido estacionar, mas todo mundo para, então eu também vou parar. Ou, ninguém paga aquela taxa ali, também não vou pagar. Não seja esse tipo de pessoa. Não seja a pessoa que fala assim, poxa, mas todo mundo compra esse software pirata, todo mundo compra, dá esse jeitinho aqui, faz um gato na luz, na água. Não seja essa pessoa. A Bíblia enfatiza quanto a sua honestidade. E o pior é o não defraude as outras pessoas. Não tente tirar daqueles que são indefesos. Então, se você vê que uma pessoa ela é fácil de ser enganada, as pessoas vão lá e falam, puxa, isso aqui, vou pegar o celular dela, vou fazer alguma coisa. Não engana as pessoas, não dá o troco errado, não, sabe, pensa que você não gostaria que fizesse com você, não faça com os outros. Mas não somente isso, tem um peso maior que a gente vê aqui no versículo 11, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Então, é o seguinte, quando a gente faz isso, quando a gente defrauda alguém, quando a gente age de forma injusta, a Bíblia diz que é o próprio Deus quem vai defender essa pessoa. Sabe o que isso significa? Que o próprio Deus estará contra você. Então pensa bem antes de você agir contra alguém, principalmente alguém indefeso. Porque no final das contas, quem vai justificar essa pessoa não é um advogado comum, é Deus. E se você não quer colocar Deus contra você, não faça isso. E se você é uma pessoa indefesa, você é uma pessoa que está se sentindo injustiçada, saiba, o versículo 11, ele nos diz de forma clara, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Então, se você é essa pessoa, saiba, Deus está lutando ao seu favor. Deus, Ele está agindo para corrigir toda essa situação. Por mais que você não esteja vendo, Deus é quem está te defendendo e quem está lutando a sua luta. Então, fique em paz, acalma seu coração, porque Deus está contigo. E a Bíblia não mente para nós quanto às coisas que estão aqui. A Bíblia, ela é um livro escrito há milhares de anos, na verdade, e continua sendo muito atual. Porque tudo que você lê aqui, você vê e fala assim, puxa, mas isso ainda acontece como se fosse hoje. Uau, que incrível. Então, pensa nisso. Se você é essa pessoa que se sente injustiçada, Deus está do seu lado. E se você é a pessoa que está injustiçando, fique atento, porque Deus é quem vai contra você. No versículo 12 diz, dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Deus, Ele é um Deus que ama a sabedoria, mas Ele ama aqueles que buscam a sabedoria acima de tudo. Se você for olhar, Salomão, ele agradou a Deus quando ele falou assim, Deus, eu quero sabedoria, eu quero saber guiar o seu povo, me dá sabedoria. Aquilo encheu tanto o coração de Deus que Deus falou assim, puxa, porque você me pediu sabedoria, agora eu vou transbordar e vou te dar riquezas, vou te dar honra, glória. E não é para você chegar e falar assim, então vou fazer minha oração agora, Deus me dá sabedoria porque eu vou ficar rico. Não. Deus, Ele ama quando a gente busca a sabedoria realmente de coração. E aqui em Provérbios 2, capítulo 2, versículo 4 ao 6, Deus mostra o quanto Ele se agrada quando a gente busca a sabedoria. Ele fala, busca a sabedoria como a prata e o ouro, e você vai encontrar, e Deus vai te dar deliberadamente, Ele vai te dar, porque Deus é a sabedoria, Ele é o dono de toda a sabedoria, Ele vai te dar, e vai te dar de forma abundante. E Ele vai te fazer realmente um diferencial. E quando você tem a sabedoria de Deus, quando você tem a sabedoria que vem dos céus, você tem novas estratégias, você tem um caminho diferente, você consegue enxergar coisas que as outras pessoas não conseguem enxergar.
E isso, consequentemente, te fará prosperar. Então, pense no caminho da sabedoria. Deus ama quem busca a sabedoria. Versículo 13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Num vídeo anterior, eu falei já sobre o disciplinar a criança. E isso você vê que se repete diversas vezes na Bíblia, porque Deus está enfatizando o quão importante é que os pais eduquem seus filhos, que os pais corrijam seus filhos, porque tem filhos hoje em dia que mandam nos pais, fazem o que querem com os pais, e não é assim que funciona. Porque se a criança cresce achando que ela literalmente tem a liberdade de poder fazer o que ela quer, como ela quer, quando ela quer, ela está propensa a cair, ser frustrada e não ir para um bom caminho. Então, óbvio, não estou falando para você esmurrar a sua criança, mas sim, corrija. Se ela está batendo na sua face, se ela está fazendo algo, segura a mão dela, seja enfático. Diga, não, não pode, não faça isso, você não vai. Sim, imponha que ela estude, que ela leia, que não seja só diversão, mas ensina a criança nos caminhos que ela deve seguir. E ainda que ela fique velha, ela vai saber o caminho. E aqui no versículo 14 a gente termina: castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Sabe, se você educar o seu filho, e mais uma vez eu volto aqui, não é esmurrar o seu filho, mas sim corrigi-lo. Você tem que corrigir o seu filho. Você tem que corrigir aqueles que são dependentes de você e não terceirizar isso para um próximo. Você tem que estabelecer princípios para os seus filhos. Corrija-os hoje, enquanto eles são crianças, enquanto eles estão sob a sua guarda, e você evitará ir buscá-los numa boca de fumo, você evitará ir visitá-los numa prisão, ou até mesmo vê-los na sepultura, como diz aqui no versículo 14. Então, você levar a educação, você levar a correção para os seus filhos, mostrar os princípios e a sabedoria para eles, vai fazer toda a diferença no futuro deles. Então, esses são os versículos que nós estudamos hoje. Eu espero que ele te traga realmente muito conhecimento, muita sabedoria, muitas bênçãos de Deus. Eu espero que você realmente pare para refletir em tudo isso e que seja bênção na sua vida, que te ensine e abra a sua mente para que algo novo aconteça dentro de você, e que dentro do versículo 13 e 14 nós possamos ver uma geração se iniciar que é um diferencial, que não se rende às coisas que estão por aí, que tem princípios, que é sábio, que sabe tomar decisão e que não se rende a qualquer coisa. Então, como de praxe, vamos terminar nosso vídeo de hoje com uma oração, agradecendo a Deus pela palavra, pela sabedoria e pedindo para que essa sabedoria esteja em nosso coração o tempo todo. Pai eterno, amado, eu me coloco diante da Tua presença em oração nesse momento, agradecendo por mais um vídeo, agradecendo pela Tua palavra, por esse momento de sabedoria. Eu te peço que o Senhor coloque no meu coração e de todos aqueles que virem a ver este vídeo, Pai, essa palavra tatuada em nosso peito, que nós possamos realmente aderir a essa sabedoria e isso possa ampliar a nossa mente, que nós possamos seguir por novos caminhos, Pai, que nós possamos saber educar os nossos filhos, que nós possamos realmente saber como lidar com o invejoso, que nós possamos realmente ter o filtro e o discernimento daquilo que nós devemos aceitar e aquilo que não devemos aceitar, das propostas e tudo aquilo que entra no nosso dia a dia. Senhor, que nós possamos saber lidar com as pessoas ao nosso redor, que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia e que a Sua palavra venha nos moldar e nos ensinar. É o que eu te peço, ligando essas palavras nos céus e na terra, selando com Teu poderoso sangue, em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Agradeço por estar até aqui.
que você possa compartilhar esse vídeo com as outras pessoas para que elas também possam aderir a esse conhecimento, a essa sabedoria. Curta o vídeo e comenta aí embaixo sobre o que mais chamou a sua atenção nesses versículos, quais são os versículos que você deseja ver aqui no nosso canal mais pra frente, e compartilhe a experiência que você teve com a gente. É isso, vou ficando por aqui, um abraço e até mais.